para a cruz. E mesmo sabendo que aquela cruz não era para ele, mesmo sabendo que ele não tinha motivos nenhum para estar naquela cruz, que aquela cruz era minha e era sua, ele decide ser obediente, ele decide se entregar por amor a nós. E então acontece a grande troca do Calvário. Jesus morrendo pelo meu e pelo seu perdão. E é sobre isso que eu quero falar com você essa noite. Baseado pelo texto de Marcos, capítulo 1, verso 40. Eu quero compartilhar com você rapidamente, para nós também participarmos da ceia do Senhor essa noite. Mas se você está aqui essa noite e você compreender aquilo que o Espírito Santo quer falar ao seu coração, você vai ser empoderado por Ele, para acessar lugares que você nunca imaginou, para alcançar coisas que aos olhos humanos e naturais seria impossível você alcançar por si só. Mas porque Ele trocou de lugar com você, tudo isso se torna possível hoje. O texto vai dizer, Marcos capítulo 1, verso de número 40. Vamos combinar algo aqui essa noite? Sim ou não? Se eu falar alguma coisa aqui que faça sentido para a sua vida, será que você pode dar um glória a Deus, um amém muito forte, sim ou não? Pode ser? Quando você recebe uma palavra e você diz amém, você está dizendo, assim seja. Conforme foi liberado sobre a minha vida, eu digo amém e eu declaro, assim seja feito. Estamos combinados, sim ou não? Marcos capítulo de número 1, verso de número 40. Veio a ele um leproso, foi a Jesus um leproso, rogando-lhe, e pondo-se de joelho, ou se prostrando, se rendendo ao Senhor. E este lhe dizia, se quiseres, podes purificar-me. Novamente, veio a ele um leproso, veio até Jesus um leproso, rogando-lhe, e pondo-se de joelhos, lhe dizia, se quiseres, podes purificar-me. Feche seus olhos, eu quero fazer mais uma oração com você. Espírito Santo de Deus, nós estamos rendidos à Tua presença. Senhor, nós cremos que a Tua presença, ela é poderosa para quebrar todo e qualquer orgulho e soberba que possa existir no nosso coração. Ó Senhor, nós Te pedimos que tudo aquilo que nos impeça de acessar a boa porção da palavra de Deus, que o Senhor tem reservado para os filhos essa noite, que o Senhor nos livre pelo poder do nome de Jesus. Satanás, eu quero te dar uma ordem agora, declarando que você não tem direito de operar nas nossas vidas, você não tem direito de operar na nossa mente. Nós declaramos que nesse instante, nossa mente está sendo elevada e cativa à obediência de Cristo essa noite. Nós nos conectamos ao trono da graça de Deus, porque sabemos que é de lá que existe vida para ser derramada sobre nós. Senhor, nós estamos aqui e ansiamos pela Tua palavra.
Senhor, nós elevamos a nossa expectativa no Senhor, não em um homem, porque nós cremos que uma palavra de Deus liberada sobre a nossa vida tem poder de nos mudar, tem poder de nos transformar, tem poder de nos dar um destino, e é nessa expectativa que nós nos posicionamos essa noite. A nossa expectativa está na Tua palavra, Senhor. Por isso nos mostra por meio de qual Espírito o Senhor nos visita essa noite, para que nós sejamos tocados por essa vida, para que nós possamos ser tomados por essa vida. Em nome de Jesus, amém. Existem dois personagens nessa história. Diga comigo, o primeiro é Jesus. Diga comigo, o primeiro é Jesus. E o segundo é um homem leproso. A narrativa de Marcos vai nos mostrar que um homem que era envolvido com uma lepra se aproxima de Jesus. Ele se rende a Jesus. Entenda que a rendição ao Senhor é um nível de maior relacionamento, intimidade e profundidade com Ele. Você pode estar próximo de Jesus, mas existe um nível ainda mais para você. Esse nível é o nível da rendição. É um nível de extrema convicção e confiança naquela pessoa ao qual você está totalmente rendida e entregue. Esse homem se aproxima de Jesus, se lança no chão, se rende a Ele, olha nos fundos dos olhos dele e diz: Senhor, se queres, bem podes limpar-me ou pode curar-me. Esse homem era dotado de uma convicção plena de que a resposta que ele precisava para a sua cura estava diante dele. Ele não pergunta: Senhor, Jesus, bem que o Senhor poderia me curar. Não, ele fala: Senhor, a minha preocupação hoje, nesse momento, é entender se o Senhor quer me curar. Porque o meu coração tem plena convicção de que o Senhor pode fazer todas as coisas que eu preciso e muito mais. A questão na sua vida, meu irmão, não é se Deus pode ou não pode fazer aquilo que tanto traz ansiedade para o seu coração. A questão é quando o Senhor vai querer fazer. E isso é uma coisa que nós não temos como medir, porque a própria palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor, Ele bem tem um tempo certo, estabelecido e determinado para todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Mas uma coisa que você não pode deixar Satanás roubar do seu coração é a certeza que, independente do que seja aquilo com o que você clama, Ele pode fazer. Será que você pode dizer isso para alguém do seu lado? Não temas, porque Ele pode fazer. Diga com fé, diga: não tenha medo, apenas creia, porque no tempo certo Ele vai fazer. Existe um detalhe importante aqui nessa narrativa. Diga qual, pastor? O fato do homem ser um leproso. A lepra era considerada como a pior doença daquele tempo. Um homem leproso, ele não só precisava, mas deveria viver longe da cidade, alguns bons quilômetros de distância. Só que nessa situação, esse homem está diante de Jesus. A lepra, ela fala de uma natureza.
A lepra fala da natureza que nós tínhamos antes de nós nos encontrarmos com o Senhor. Fala de uma natureza carregada de pecado. Algo que eu e você não tivemos culpa, mas herdamos de Adão. Assim como nós herdamos o pecado de Adão sem ter culpa, também nós herdamos a vida de Cristo sem termos mérito nenhum na sua morte. Esse homem está representando todo e qualquer ser humano em sua condição atual, distante de Jesus. Entenda, a doença, Paola, não só o colocava distante das pessoas, mas também o colocava distante do Senhor. É isso que o pecado faz conosco. Ele nos afasta da comunhão do corpo de Cristo. Ele nos exclui, ele nos sabota. O pecado fala na sua mente desse jeito: você não tem vergonha na cara, não? Depois de tudo que você fez, você ainda vai para a igreja? Você ainda vai lá adorar? Você ainda vai lá levantar suas mãos? Você ainda vai lá ter a cara de pau de pedir alguma coisa para o Senhor? Essas são as falas do pecado na nossa mente. O pecado não nos afasta somente da comunhão do corpo de Cristo, mas também nos afasta do relacionamento com o Senhor. Diga como? Você para de orar. Você já não chora mais como antes. Você já não gasta mais as suas madrugadas aos pés do Senhor. A situação desse homem é esse cenário que esse homem se encontra, excluído não só da sociedade, mas também distante do Senhor. Mas ele tem uma fé no seu coração. E essa fé, Fábio, ela é tão forte no seu interior, que faz ele até mudar a sua mesa. Como assim, pastor? É uma fé que faz ele abandonar até os seus próprios relacionamentos. Calma que vai fazer sentido na sua cabeça, irmão. Como assim, pastor? Um leproso precisava viver no leprosário. Era lá onde ele era aceito. Era lá onde ele era recebido. Era lá onde ele era valorizado. Só que para ele se mover, ele precisava dar um passo de fé para se encontrar com Jesus. Posso te falar algo aqui essa noite, sim ou não? Se você realmente quer ser tocado pelo Senhor, você precisa ter disposição no seu coração em abrir mão de algumas coisas que ainda te prendem no mundo. Infelizmente, irmão, eu não posso mentir para você, mas uma vida com Jesus não existe meio termo. Ou você está perto de Jesus, rendido a Jesus, pronto a ser tocado por Ele, ou você continua vivendo a sua vida, vivendo os seus relacionamentos, se alimentando das mesas que você senta. Não tem como. Não tem como, irmão, você viver um relacionamento verdadeiro e profundo com o Senhor, carregando tudo isso que você carrega até aqui. Esse homem sabe que Jesus está passando. Ele tem que tomar uma decisão no seu coração. E essa é a decisão que nós temos que tomar todos os dias. Diga comigo, seguir a Jesus é uma decisão diária. Você pode vir aqui hoje, render a sua vida a Jesus, mas amanhã você vai ter duas oportunidades novamente: viver com Ele, viver para Ele, ou viver para você.
Esse homem abre mão de tudo aquilo que te limitava até tal momento. Tudo aquilo que lhe impedia de acessar o melhor de Deus para a vida dele, ele decide deixar para trás. O Senhor está dizendo para alguém aqui essa noite: é preciso você abrir mão do velho, para que você tenha condições de acessar o novo de Deus. O Senhor está dizendo: você precisa decidir entre as suas amizades, ou melhor, aquelas pessoas que dizem ser seus amigos, que só está esperando você virar as costas para falar mal de você. Irmão, não tem coisa pior do que você ser traído por alguém que você ama. Esses dias eu e minha esposa ficamos sabendo de uma notícia, e eu confesso que eu fiquei um pouco abalado. É porque a gente tem um coração muito pastoral, e a gente confia em todo mundo, irmão. Essa é a nossa missão. O que você vai fazer com a nossa confiança, isso daí já é um problema entre você e o Senhor. Só que dói. Dói porque você cria vínculos afetivos. Dói porque você vive uma história com a pessoa. Mas no momento, o Senhor claramente falou ao meu coração: você precisa escolher, ou ele, ou o que eu tenho para fazer na sua vida. O Senhor está dizendo para alguém aqui essa noite: você precisa escolher. Ou eles, ou eu. Verso 41. E Jesus, compadecido, ou cheio de compaixão. Jesus não tem dó de ninguém não, irmão. Relacionamento com Jesus não é por meio da dó, é compaixão. Jesus, ele olha para você e ele te ama. E ainda que a sua situação seja extremamente desesperadora para você, o texto vai dizer assim: e Jesus, tomado de compaixão, diga comigo, estendeu a mão. Você está aí ou não? E você precisa crer em algo aqui essa noite. Que todas as vezes que Jesus estende a mão para você, a sua vida nunca mais continua a mesma. Todas as vezes que o Senhor estica as mãos dele sobre você, algo precisa acontecer na sua vida. Todas as vezes que ele estende a mão sobre alguém que está com o coração totalmente rendido ao Senhor, alguma coisa precisa acontecer. Seja a cura, seja o perdão, transformação, salvação, seja o que for, quando ele estende as mãos, algo acontece na sua vida. E o texto vai dizer: Jesus estende a mão e Jesus toca nele. Ah, se você soubesse o poder que existe no toque de Jesus sobre a sua vida. Ah, se você tivesse essa convicção de que um toque de Jesus na sua vida, apenas um toque. O texto não está falando de um alto preço que aquele leproso pagou.
O texto não está falando de um sacrifício que aquele leproso pagou. O texto está falando que uma atitude de fé o levou diante daquele que apenas com um toque resolveria não só aquele problema, mas todo e qualquer problema que pudesse existir na vida daquele homem. O texto vai continuar dizendo assim, ó: Jesus estendeu a mão, Jesus tocou e disse-lhe: eu quero. Jesus está dizendo para alguém aqui essa noite: eu quero. Eu não sei o que é que te fez chegar até aqui essa noite. Eu não sei o que é que te faz ficar prostrado ou prostrada, madrugadas e madrugadas diante do Senhor, perguntando para Ele: Senhor, será que o Senhor quer me curar? Será que o Senhor quer me responder? Será que o Senhor quer me salvar? O Senhor está dizendo para você essa noite: hoje é o dia que eu quero, é o dia que eu decido fazer na sua vida. Não é amanhã, não foi ontem, é hoje, é agora. Diga comigo: imediatamente. Quando foi? Quanto tempo? Quantos dias? Quantos meses? Imediatamente a lepra o deixou e ficou limpo. Posso te falar uma coisa? Você não pode perder as oportunidades de estar na presença de Jesus. Provavelmente você já viu falar isso. O tudo de Deus, aquilo que você tanto precisa, o de repente de Deus, ele acontece em dias normais. Em dias comuns é que o de repente de Deus acontece. Talvez de repente para aqueles que estão ao seu lado, que não sabe quantas noites de choro você passou, que não sabe, Bruna, quantas noites tristes você passou, que não tem noção da angústia que está na sua alma, e olham para você e vão dizer: meu Deus, mas de repente tudo se fez novo. Eu vou dizer de novo até você começar a crer: mas de repente tudo se fez novo. Imediatamente. E advertiu-o severamente logo e despediu. E disse: olha, não digas nada a ninguém. Falar isso para crente é você quer que vira notícia no Jornal Nacional, né? Quer ver se olhar para ele e falar assim, ó: não fala para ninguém, que só você sabe. No outro dia, Jornal Nacional. Vai, não fala para ninguém, mas vai. Mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, ou seja, vai e entregue uma oferta por aquilo que aconteceu na sua vida. Honre ao Senhor, expresse a gratidão do seu coração ao Senhor, como determinou a lei. Vai, para servir de testemunha a eles.
Se você não pirar com isso daqui, eu não sei mais o que te mexe. Verso 45. Mas tendo ele saído, começou a pregar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. Talvez você não entendeu o que está acontecendo aqui, mas eu vou te explicar. Aquele homem, o mesmo homem, no início da narrativa era um homem leproso, que estava distante da cidade, que estava distante das pessoas, que estava distante dos seus sonhos, que estava distante do cumprimento das suas promessas. Esse mesmo homem, que não tinha acesso nem às pessoas e nem a Deus, está ouvindo de Jesus agora: vá para dentro da cidade. Posso te falar? É isso que Jesus faz na sua vida, irmão. O que, pastor? Ele te dá acesso a lugares que sozinho, que por si só, diante da sua condição humana e terrena, seria impossível de você acessar. Eu vou falar, a família que você tem hoje, trocou. Ele sai de cena para que você entre em cena. Ele sai da cidade para que aquele homem pudesse entrar. É isso que Jesus faz na sua vida, meu irmão. Ele te alcança de uma forma tão poderosa que você chega hoje e senta em algumas mesas e você não entende nada. Você fala: o que eu estou fazendo aqui, irmão? Espera aí, deixa eu lembrar o que eu fiz para chegar até aqui. Aí você tenta e puxa e você fala: meu Deus do céu. Esse é a grande mensagem do Evangelho. É Ele tomando o nosso lugar, para que eu e você passasse da morte para a vida. Aquele leproso foi extremamente intencional, Luiz. Você tem que parar de fazer as coisas na sua vida só por fazer. Você tem que começar a ser intencional em tudo aquilo que você faz. Como assim, pastor? Lembra daquela mulher do fluxo de sangue? 12 anos. Tentou de tudo, Felipe. Colocou seu dinheiro para jogo, seus esforços, suas energias,
tudo, e não conseguia ser curada. Até que ela ouve falar de Jesus. Até que ela ouve falar de Jesus. Seu coração é tomado de uma fé tão poderosa que ela vai dizer assim: Fábio, não preciso ser tocada, não preciso ouvir uma palavra, não preciso que ele olhe para mim. Se simplesmente eu tocar, nem que seja no último fio das suas vestes, a minha vida vai ser mudada para sempre. Aí ela vai, ela rompe seus medos, ela rompe seus tremores. Quer saber de uma coisa? Já vivi a minha vida inteira assim. Se me pegarem e virem que eu tenho essa doença e me apedrejarem, não vai mudar nada. Mas eu vou. Eu não preciso nem chegar tão pertinho. Eu preciso apenas tocar. Olha para quem está do seu lado e diga assim: essa noite, a única coisa que você precisa é tocar em Jesus. Vou ler um texto e nós vamos orar. Isaías 53, verso 2, por favor. Eu estou sentindo Jesus nesse lugar. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza e nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Ele era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores. Não pense que porque ele era Deus ele não sofreu, irmão. Não pense que porque ele era Deus foi fácil para ele. Ele veio como homem, ele sentiu as mesmas dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo, a punição que trazia a ira de Deus sobre nós, agora não está mais sobre nós. Hoje, por causa da grande troca do Calvário, eu e você temos acesso a um Deus, mas não a um Deus de punição, a um Deus de paz, um Deus que ama, um Deus que está disposto a estender as suas mãos, um Deus que está disposto a tocar na sua vida, um Deus que está disposto a curar as suas feridas, um Deus que está disposto a te livrar das suas dores, a te livrar da opressão. Hoje, por causa da grande troca do Calvário, eu e você temos paz com Deus.
nós temos paz com Deus. E hoje você não está mais debaixo de doença, de enfermidade, de opressão, de angústia, porque Ele levou sobre si. E pelas pisaduras, pelas suas pisaduras, pelas pisaduras de Cristo, porque Ele percorreu o caminho correto, porque Ele não se corrompeu com o pecado. Eu e você fomos sarados. Existe cura para você essa noite. O Senhor te trouxe aqui para mudar a sua história. Pastor, o que eu preciso? Apenas se render a Ele. Posso ser mais claro? Você tem que parar de tentar, irmão. Deus está dizendo aqui para algumas pessoas essa noite: para de tentar ficar se justificando diante de Deus. Para de querer fazer troca com Deus. Para. Efésios capítulo 1, verso 3, Ele nos deu tudo. A única coisa que você precisa é se render ao Senhor. Viver uma vida de intimidade com Ele. Feche seus olhos. Quero orar por você. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está com as mãos estendidas sobre você. Ele está com as mãos estendidas sobre você. Se renda a Ele. Se renda a Ele. Se você quiser sair do seu lugar, vir aqui na frente, se ajoelhar, se render diante do Senhor, faça isso como um passo de fé. Faça isso como uma declaração para o inferno. Inferno, você não tem mais poder sobre a minha vida. Vamos, declare. Diga: Senhor, eu me rendo. Jesus, eu me rendo a Ti. Ah, meu Deus, me ajuda, Jesus. Me ajuda, Espírito Santo. Vamos. É noite de você se render a Ele, vamos. Não fica tímido não, meu irmão. Não estou te chamando para se render para uma igreja. Não estou te chamando para se render a uma religião. O homem, a religião, uma igreja, uma placa, não pode fazer nada por você. Mas Ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele pode estender a mão sobre a sua vida e pode te mudar. Basta apenas você se render a Ele. Minha família, traz vida, traz vida, traz vida. E passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua. Os líderes, Adri, Gil, Andréia, Pablo, vamos orar por essas pessoas. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. E passa lá em casa, Jesus. Está acontecendo cura aqui. Vai na minha casa.
Está acontecendo cura. A casa é tua. Está acontecendo cura aqui essa noite. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus pés, onde encontro Cura, Jesus. meu refúgio. Cura, Jesus. Eu me rendo Cura, Senhor. aos teus pés. És tudo Eu quero. que Eu quero, Ele está dizendo. eu pra Eu quero. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Você que está aí, levante-se, erga suas mãos, vamos, adore. Cura! Cura! E passa lá em casa, e passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa e cura minha família. Traz vida, Senhor! Traz vida! Passa lá em casa, Jesus. Vai Aleluia! na casa, Jesus. Mexe na estrutura. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. É! Cura minha família. Cura, Traz vida, Jesus. traz vida, traz Cura, vida. Jesus. Passa lá em casa. Ele Jesus. está fazendo, Vai na minha casa. Ele está curando, Mexe na estrutura. A Ele casa está fazendo, É tua. Ele está fazendo. E filho, eu tô indo lá em direção ao teu problema. Filho, eu tô indo lá. Pra mim não existe dilema. Ei, a promessa não morreu, a herança está de pé. Filho, não perca a fé. Talita cumi, levanta. Meu Deus! Menina, Jesus está nesse lugar, irmão. Talita cumi, levanta, tem vida. Jesus está nesse lugar. Tem vida e passa lá em casa, Jesus. Cura! Vai, Senhor! Cura minha família, traz vida, traz vida, traz vida. E passa lá em casa, Jesus. Obrigado, Jesus! Segura. Coloque a mão no seu coração. Ore assim comigo. Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço que sou falho. Senhor, eu reconheço que eu sou pecador. Mas reconheço também que apenas um toque do Senhor pode mudar toda a minha vida, inclusive a minha natureza. Por isso nessa noite, o louvor pode continuar. Nessa noite diga: eu te recebo, eu te confesso como o meu único, diga, como o meu único e suficiente Salvador. Diga: Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, para que nunca mais eu seja confundido. Em nome de Jesus, amém. Olha para mim, acende a luz, Mateus. Tem alguém aqui essa noite
que fez essa oração pela primeira vez, levante sua mão. Primeira vez que eu faço essa oração, levanta bem alto a sua mão. Levanta. Deus te abençoe, príncipe. Deus abençoe sua vida. Fica com a mão levantada. Tem mais alguém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Tem mais alguém que fez essa oração? Uma oração simples e muda a sua vida, irmão. Tem mais alguém que fez essa oração pela primeira vez na sua vida? Deus te abençoe, príncipe, em nome de Jesus. Vocês podem ficar com as mãos levantadas, por favor? Vocês que entregaram a sua vida para Jesus. Só quem entregou sua vida para Jesus essa noite. Levanta suas mãos. Levanta suas mãos bem altas aí, príncipe. Pai, em nome de Jesus Cristo. Obrigado por essas vidas que se rendem ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque nessa noite eles se envolvem com a melhor decisão que eles poderiam tomar nas suas vidas. Ó Deus, que o Senhor guarde o caminho dos seus filhos. Que o Senhor guarde o desenvolvimento espiritual dos seus filhos. Senhor, toca na vida deles nessa noite. E muda essa história para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Será que você pode aplaudir a Jesus? Vamos ceiar, irmão? Nós vamos participar da ceia agora. Você que já é batizado nas águas, você que tem aliança com o Senhor, por meio do batismo nas águas, você é convidado a fazer parte desse momento. Nós estamos aqui, nós vamos, de forma espiritual e representativa, tomar posse do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Esse corpo e essa vida, esse corpo que nos traz vida. Você que está aqui, que tem uma aliança com o Senhor pelo batismo nas águas, você é convidado a fazer parte desse momento. Você que ainda não foi batizado, dia 18 agora nós temos batismo, ok? Nós vamos ter o batismo às 10 horas da manhã e meio-dia nós vamos almoçar, todo mundo junto em família, tá? Amém? Vamos, cadê? Ah, tá aí. Pastora, vem cá orar pelos elementos. Pega o seu microfone aí, por favor. Abra com cuidado o seu elemento. Pega o seu pãozinho. Deixa o cálice na sua cadeira. Assim como nós fomos instruídos pela palavra de Deus, nós também praticamos. Você que ainda não é batizado, sinta também a vida de Deus que está fluindo na sua vida essa noite, amém? Não vá embora antes de receber a bênção. Deus tem algo para fazer na sua vida ainda. Todo mundo pegou? Teve alguém que não pegou? Todo mundo pegou? Pastora, você pode orar pelo pão, depois pelo cálice? Boa noite, reino. Aleluia, Jesus. Vamos pegar o elemento pão, peguei para o alto. Que gratidão, Senhor, nós temos por esse momento. Que gratidão, Senhor, que nós temos ao Senhor Jesus. Senhor, aqui está o elemento pão, simbolizando o corpo de Jesus que foi moído na cruz do Calvário. Senhor Jesus, esse pedaço de pão, a partir de agora, ele passa a ser o corpo de Jesus. Ele passa a ser um ato simbólico, como a ceia do Senhor Jesus nas nossas vidas. Eu consagro a Ti cada elemento pão que está erguido, que passa a ser agora o corpo de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, receba vida, em nome de Jesus. Olha aqui, ó. O pessoal colocou o pãozinho ali, ó. Ele está até saindo fumacinha. Sabe o que é isso? É o pão fresco. Aleluia. É a vida de Deus fresca que você recebe todos os dias. Aleluia. Existe uma vida aqui essa noite. É uma vida diferente. Você que está chegando pela primeira vez, não se assuste. Mas é que quando nós estamos diante de uma presença tão poderosa,
Nós estamos tomados de uma liberdade tão grande, tão grande, tão grande, que não existe outro caminho a não ser se render ao Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Abre o seu cálice com cuidado, para você não sujar sua roupa. Sabe, amor, E também não sujar o carpete. Amém, eu recebo. Estou profetizando, hein? Sabe a mulher do fluxo de sangue? Ela deixou perder tudo para depois acessar Jesus. Não deixe você perder tudo para depois Jesus ser a última escolha. Amém? Vamos erguer o nosso cálice. Todo mundo conseguiu abrir? Ainda não? Então vamos esperar uns pelos outros. Não é mais a ceia da pressa, é a ceia do corpo, da comunhão. Aleluia. Existe vida aqui. Conseguiu abrir todo mundo? Amém? Vamos lá? Paizinho, obrigada, Senhor, por esse momento da ceia do Senhor. Agora o suco de uva, que passa a ser o sangue de Jesus, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, o sangue que nos purifica de todo pecado, o sangue que nos sela, que nos purifica, que nos dá autoridade, que nos faz ser amigos de Deus. Papai, obrigada por esse momento, obrigada pela tua vida envolvida aqui, obrigada porque o Senhor nos restaurou, obrigada pela novidade de vida. Nós tomamos posse agora, Senhor, desse suco de uva como a ceia do Senhor, o sangue de Jesus. Paizinho, obrigada, Senhor Jesus, porque nós recebemos a vida do Senhor agora. Se encharque da vida de Jesus, reino, se encharque da vida de Jesus, amém? Será que você pode adorar? Os pecados que nos traz. Será que você pode erguer as suas mãos e adorar a Jesus? E nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz e que nos faz brancos como a neve. Será que você pode celebrar a Jesus? Amigo de Deus, e nada além do sangue, e nada além do sangue de Jesus. Será que você pode se alegrar? Eu sou livre. Foi porque Ele saiu que você pode entrar. Tem alguém que é livre aí ou não?